O dólar encerrou o pregão de ontem em baixa de 0,99%, cotado a R$ 5,49. Hoje, o mercado, os mercados estão impulsionados pela derrubada do aumento do IOF pelo Congresso Nacional. O Alan Gani já está por aqui para a gente repercutir, essa positividade que está sendo vista, essa derrubada do IOF, o mercado, como que está funcionando hoje, Gani? Bom dia. Olha só, bom dia a vocês, bom dia a toda a nossa audiência. É curioso porque o mercado, num primeiro momento, ele não digeriu bem, porque entendeu que o governo ia ter dificuldade para fechar as contas e aí reagiu, num primeiro momento, negativamente. Foi quando o dólar subiu antes de ontem, mas no fechamento de ontem o mercado digeriu melhor e aí entendeu que isso seria bastante positivo para os negócios, para as importações, para o setor de turismo, para o crédito, à medida que o aumento do IOF iria encarecer o crédito. Portanto, o mercado reagiu bem e o dólar caiu, Quando você tem menos risco, um ambiente melhor, é dólar para baixo e bolsa para cima. Além disso, o dólar também cai pelo arrefecimento geopolítico. Por enquanto, não apareceram novas tensões geopolíticas e o dólar cai não apenas aqui no Brasil, Soraya, mas também no resto do mundo. Ô Gani, queria aproveitar aqui a informação da Marília agora há pouco, de que o Brasil, a Organização Mundial de Saúde Animal, acaba oficializando o país como livre da gripe aviária. Isso também entra nesse conjunto aí de bons sinais nesse momento ou não? Ótima pergunta, Nonato. Pelo seguinte, o Brasil, com isso, consegue exportar mais. E o Brasil é um grande exportador do agronegócio. Com isso, exportando mais significa mais receitas em dólar, é mais dólar entrando no país, o que acaba levando o dólar também para baixo. Além disso, o setor do agronegócio acaba impulsionando a economia, ele está ligado a diversos setores, tem um efeito em cascata, em cadeia, então isso é excelente, é uma ótima notícia para o Brasil. Bom, a crise está anunciada de fato, Deise Ciocari e Cristiano Vilela quero ouvir também vocês a respeito disso. O dólar encerrando, então, o pregão em baixa. E aí, Deise, nesse momento, qual a avaliação? Os investidores também devem voltar? A gente falou agora há pouco, Você até comentou isso em relação aos investidores. E agora, nessa mudança, será que pode ser bom, Como esses fatores podem influenciar a economia aqui a curto prazo? Sempre que eu ouço a palavra curto prazo em referência à economia brasileira, eu acho muito estranho, porque parece que isso não existe aqui, Mas o que a gente tem agora, Soraya, é que o que a gente viu agora no Congresso Nacional, com essa derrubada do aumento do IOF, isso acabou devolvendo para a sociedade brasileira, para a política econômica e para os investidores um pouco de previsibilidade no mercado financeiro. E isso acaba sendo positivo, especialmente quando a gente se refere a gastos internacionais e a investimentos no exterior. Então, isso trouxe, de uma certa forma, benefícios para os investidores de renda fixa e também conseguiu manter algumas isenções importantes. Então, isso acaba beneficiando no curto prazo, como você falou, Agora, o risco fiscal e essa necessidade de alternativas para fechar as contas públicas, elas seguem pressionando o mercado, Isso acaba sendo um problema. Então, nada acaba indicando um cenário de tanta estabilidade assim como se esperava, mas um alívio, de novo, reitero, pontual, E ainda tem muito para ser monitorado nas próximas semanas. Mas, num curto prazo, como você perguntou, o alívio é pontual, sim, e justificável. Pois é, Vilela, acho que esse é o ponto, Quais são as perspectivas para daqui para frente, à medida em que tivemos essa derrubada aí da taxação do IOF. Por outro lado, tem reunião hoje também para discutir as emendas parlamentares lá no Supremo. Acho que o grande problema, como diz aquele ditado, o diabo mora nos detalhes, É que são muitos detalhes que a gente tem que estar ajustando e isso acaba levando a uma imprevisibilidade do cenário como um todo, não, Vilela? Exatamente, Nonato. Justamente por isso que é importante que o governo faça a sua lição de casa. É por isso que a gente cobra muito essa dificuldade que o governo tem de fazer o beabá, de cumprir com as suas obrigações, especialmente no sentido de cortar gastos, especialmente no sentido de dar uma maior sanidade às contas do governo federal, à estruturação das finanças públicas. O fato é que o Brasil, ele pode, inclusive, perder momentos históricos,
temos oportunidades históricas de avançar do ponto de vista econômico, de avançar do ponto de vista da própria distribuição de recursos em relação a toda a sociedade, justamente pela dificuldade de fazer a lição de casa e a dificuldade de ter um ambiente mais saudável. Enquanto o país não tiver um ambiente mais saudável, situações e oportunidades vão surgir e o Brasil vai continuar perdendo.